Olá, pessoal. Dando continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial, continuaremos nos exemplos que a gente vem fazendo, na parte de funções e gráfico de funções, né? Funções de uma variável real. E o exemplo 4 diz, dada a função f igual a menos x quadrado mais 2x, simplifica a expressão. Então, a gente tem uma expressão para simplificar. De início, é bom sempre fazer a conta do ponto de uma forma isolada, né? Se f de x é igual a menos x quadrado mais 2x, quanto é que é f de 1? F de 1 vai ser o quê? Onde tem x, você substitui por 1. Fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. É. 1 ao quadrado dá 1, né? Aí com menos de fora fica menos 1. Aí 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2 dá 1, né? Só para ficar claro que menos 1 ao quadrado é menos 1, e menos 1 ao quadrado dessa forma, tanto 1 quanto menos eleva ao quadrado que dá 1, né? Essa é a diferença que a gente tem quando eleva um número negativo ao quadrado. Com o parênteses faz jogo sinal, sem o parênteses não faz. Aí logo a gente vai ter o seguinte, ó. Quem é f de x? F de x é menos x ao quadrado mais 2x. E f de menos 1, a gente já acabou de encontrar que é 1. Aí fica menos da expressão e 1, dividido por x menos 1. Como é que eu simplifico essa expressão? Né? Existem várias maneiras. Eu vou fazer a maneira mais simples. Vou colocar o menos em evidência, na parte de cima, menos. Aí vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. E abaixo fica x menos 1. Na parte de cima, a gente pode perceber que isso trata-se de um quadrado perfeito. A menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, a gente tem um quadrado perfeito na parte de cima. Quem é o primeiro? O primeiro é o x. Então, vai ficar menos x. E quem é o segundo? O segundo é o 1 ao quadrado. Se você desenvolver x menos 1 ao quadrado, fica x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Que dá exatamente essa expressão, é x menos 1. Mais x menos 1 ao quadrado pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x menos 1. E abaixo eu tenho x menos 1. Então, você simplifica um termo desse com esse. Esse simplificar é dividir. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. E o 1, ele é neutro na multiplicação, né? Ele é o elemento neutro da multiplicação. Aí fica menos x menos 1. Mas essa igualdade ela só vale se x menos 1 for diferente de zero, ou seja, x diferente de 1. Então, para finalizar, isso pode ser igual a menos x mais 1, em que x é diferente de 1. Né? Aí eu gosto de dizer isso porque essa expressão aqui ela é equivalente a essa, né? Ou a essa aqui, né? Sabendo quem é f de x. Mas elas só são equivalentes por causa dessa condição. X é diferente de 1. Se você colocar x igual a 1, não dizer que x é diferente de 1, aí elas não são mais equivalentes, né? Se você tirar isso aqui, aí perde a equivalência. Ok? Aí nós temos agora o item B, né? O item B é f de x mais h menos f de x dividido por h. Então é sempre bom você fazer separado aqui no cantinho quem é f de x mais h. Quem é f de x mais h? Onde tem x, você coloca x mais h. Então vai ficar menos x mais h ao quadrado
mais 2 vezes x mais h. Separadamente, a gente faz assim. Aí você coloca menos, aí desenvolve esse quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. E na segunda parte a gente distribui 2 vezes x mais 2 vezes h. O menos influencia em todas as parcelas. Então vai ficar menos x ao quadrado menos 2xh menos h ao quadrado, mais 2x mais 2h. Aí agora a gente tem alguns termos que vai dar zero, né? Esse termo não vai dar, né? A gente vai somar no caso. Então repete, menos x ao quadrado, né? Aí menos 2xh, repete, menos 2xh. Não tem nenhum termo semelhante, né? Então a gente pode deixar assim, que vai cancelar quando a gente substituir ainda. Pronto. Então vamos colocar na expressão aqui, igual, né? Então, a primeira expressão a gente já desenvolveu ali. Vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado, negativo, negativo, negativo é só por x. Aí, menos 2xh menos h quadrado, mais 2x mais 2h. Aí agora eu vou colocar a f de x. Quem é a f de x? Só que tem o menos, né? Da expressão. A f de x vai ficar menos x ao quadrado mais 2x. Aí fecha o parênteses. E abaixo fica o h. Aí agora a gente vai fazer essa conta. Fica menos x ao quadrado menos 2xh menos h quadrado mais 2x mais 2h. E o menos vai mudar o sinal, fica x ao quadrado. E o menos muda o sinal de novo, fica menos 2x. Aí agora sim alguns termos vão ser eliminados, né? Esse aqui com esse aqui dá zero, né? Menos x quadrado mais x quadrado dá zero. E esse aqui com esse aqui dá zero também. Então vai sobrar apenas alguns termos, né? E aqui tem um h quadrado, o h abaixo. Então vamos lá. Sobrou menos 2xh, sobrou menos h quadrado e sobrou 2h. Somente 2h. E abaixo h. Deixa eu até apagar isso aqui. Sobrou apenas isso aí. Então vamos colocar o h em evidência. Vai ficar menos 2x, colocando h em evidência, aí menos h e mais 2. O h vai para evidência. Então aqui vai ficar h. Aí esse h você divide por esse, né? Divide. Quando você divide dá 1. E o 1 é neutro na multiplicação, assim como o 0 é neutro na soma. Então vai ficar menos 2x menos h mais 2, desde que o h seja diferente do zero. Que eu só posso fazer essa divisão se o h for diferente do zero. Ok? Aí nós temos agora o exemplo 5, né? Que é o exemplo de função constante. Uma função y igual a f de x, que x está dentro de a, né? A, obviamente, é o domínio da função. Dada por f de x igual a k, em que k é um número real constante, denomina-se função constante. Então, a função constante, como exemplo, a gente pode pegar f de x igual a 5. A gente tem uma função constante, 5 é um número real, né? Então, o que que faz a função constante? Você tem o a, que é o domínio, você tem o b, que é o contradomínio. Então, todos os pontos de a vai no único ponto k. É isso que acontece a função constante. E isso não tem nenhum problema, né? Então, todo número real a, você vai no único número real do contradomínio, né? No caso, a imagem vai ser apenas um ponto, ponto K. Então, a gente tem um exemplo
A, né? Como caso particular da função constante, a função f de x igual a 2. Ela é uma função constante. A primeira coisa que a gente tem é o domínio. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Segunda coisa é a imagem. A imagem da f são todos os valores quando você atribui x na função. Como a função aqui só pode se assumir, só assume o valor 2, então a imagem vai ser apenas o conjunto que tem o ponto 2. E C, né? C, a gente faz agora o gráfico da função. Lembrando que o gráfico da função vai ser o quê? Nesse caso, vai ser o conjunto x, f de x, tal que x é um número real. Mas quem é f de x? Sempre vai ser 2. Então, vai ser x2, tal que x é um número real. O gráfico, ó, veja o seguinte. Quando x for 1, a função, né, f de 1, a gente vai ter f de 1 igual a 2, que a função é constante. Então, f de 1 é igual a 2. Quando a função for 2, você vai ter f de 2 igual a 2. Que a função for 3, f de 3 igual a 2. Só assume o 2. f de menos 1, 2. f de menos 2, 2. f de 0, 2. f de menos 3, 2. Então, todos os pontos de x vão chegar no 2. Menos 1, 2, 0, 2, menos 2, 2, menos 3, 2. Então, você vai ter esses pontos aqui, ó, exatamente uma reta. Então, o gráfico da função f de x igual a k, generalizando, é exatamente uma reta paralela ao eixo x no ponto y igual a k, né? Então, generalizando é isso, que é o eixo x e o eixo y. Agora a gente tem agora o exemplo B, né? Teremos agora o exemplo B. A gente tem que o domínio dessa função, qual é o domínio da função g, né? O domínio já está explícito, né? É exatamente esse intervalo. Eu vou colocar em termos de conjunto, x real, tal que x vai de 1 a mais infinito, né? Menos 1, né? X é maior ou igual do que menos 1. Menos 1 a mais infinito, né? Só lembrando que essa expressão aqui, ó, supor de B até A, isso aqui é o aberto, que a gente usa parênteses, ou pode ser um colchete aberto, né? É o conjunto aberto, né? Aí o item, aí continuando, o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico. Vai ser a mesma coisa do anterior, mudando apenas o domínio, né? O que que acontece? O domínio da função em questão aqui começa de menos 1. Então, quando x for menos 1, qual é a função da g de x? Menos 1. Então, vai de menos 1 até menos 1. Quando x for 0, ponto é menos 1. Quando x for 1, o valor é menos 1. Então, menos 1 é a função constante. Quando x for 2, menos 1. Então, a gente vai ter esse segmento de reta, né, que é uma semi-reta. Começa no menos 1 e vai à direita do menos 1. Função constante. Só para generalizar, a função f de x igual a k, você sempre vai ter uma reta paralela ao eixo x, né? Então, essa aqui é a função, é a equação da reta y igual a k, né? Que é a função f de x igual a k. Então, você sempre terá como gráfico a função constante uma reta. Se o domínio for os reais, você terá uma reta. Se o domínio não for os reais, né, um subconjunto dos reais, então você terá pedaços dessa reta.
Veremos agora o exemplo 6, né? O exemplo 6 é uma função que tem uma condição. Diz que a função ela será 1 se x for maior ou igual do que zero, e a função ela será menos 1 se x for menor do que zero. Essa função também é chamada de função sentença, né? Primeira coisa é o domínio. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função está aqui, ó, x. Quais são os valores de x que ela assume? Maior ou igual do que zero ou menor do que zero. Quando a gente juntar essas duas condições, a gente tem os números reais. Então, x é os números reais. O domínio é os números reais. E a imagem dessa função? A imagem dessa função são os possíveis valores para f de x. Quais são os possíveis valores para f de x? 1 ou menos 1. A gente tem menos 1 ou 1, né? A gente tem essas duas únicas possibilidades, que é a imagem. Então agora a gente faz o gráfico, né? Gráfico. Para o gráfico, a gente faz a mesma coisa, o plano cartesiano. E na hora de fazer o gráfico, é bom verificar quais os pontos que você vai atribuir à função para ver se a função está definida naqueles pontos, ou seja, se aqueles pontos pertencem ao domínio. Então, a gente, por ter uma função sentença, a gente vai ter dois tipos de gráfico. Poderia ser 3, 4, poderia ser bem mais com mais variável, é mais simples. Então, para x menor do que zero, vou ter uma função. Então, vamos pegar x menor do que zero. X menor do que zero, menos 1. Quando x for menos 1, vou ter como imagem menos 1. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Ó. Quando x for menos 2, menos 1 também. Né? Então, você percebe que todos os pontos aqui, ó, menos 1. E quando é que acaba? Qual é o ponto em que para de servir essa regra de ser menos 1? Exatamente em x igual a zero. Então, aqui em x igual a zero, próximo do zero, você vai ter ainda a imagem menos 1. Então, esse ponto aqui ele é aberto, porque em zero a função não é menos 1. Em zero a gente vê que a função lá em cima, em zero, a função é 1. Então, a gente tem aberto aqui esse ponto. Então, a gente terá exatamente segmento de reta para o caso negativo, certo? Agora, para o caso positivo, ou zero, a gente tem, se x for zero, a função é 1. Então, a gente tem exatamente esse ponto. Se x for 1, a função é 1 também, que ela é constante. Se você restringir a parte positiva, só a parte positiva é constante, que é igual a 1. Se a função for 2, esse ponto aqui. Se a função for 3, esse ponto aqui. Então, você tem esse segmento de reta, parte positiva, né? Então, esse é o gráfico da função. Se a função for positiva ou zero, você tem um segmento de reta horizontal, paralela ao eixo x, no ponto 1. Se a função for, se os valores do domínio for negativa, menor do que zero, então você vai ter o segmento de reta igual a menos 1, né? O segmento de reta à esquerda. Para ficar bem claro, essa função f aqui, ela não é constante, viu? Para ser constante, ela deveria ser igual a um número. Ela está sendo igual a 1 e igual a menos 1. Está entre menos 1 e 1. Então, ela não é constante, viu? Aí nós temos agora o exemplo 7, que é a função linear, que diz uma função f de R em R, dada por f de x igual a ax, a é uma constante, né? Denomina-se função linear e o seu gráfico é uma função, é o gráfico de uma função que passa pelo ponto 0, 0 e 1A, né? No caso, o gráfico é uma reta que passa por 0, 0, 1 e A. Nós teremos então dois casos, né? O gráfico passa por onde? Por 1 e A e 0, 0. Então, vamos supor que A seja positivo, primeiro caso. Se A é positivo, então A está por aqui. Digamos que A seja aqui e aqui seja o ponto 1. Então, vai 1 e A, eu vou ter esse ponto e vai passar na origem. Então, eu vou ter esse segmento de reta aqui, ó, passando pela origem, passando por 1A. Então, essa função aqui, ó, é f de x igual a x, quando x é positivo. E se o x não, quando o a for positivo. E quando o a for negativo, então eu vou ter que o a, mais ou menos aqui, né? O a é negativo,
e vai passar na origem. E o 1 aqui. Então vai ser 1 e A, o ponto, e a origem. Então eu vou ter alguma coisa assim, quando o A é negativo, certo? E o A pode ser zero? Pode, né? Teria o outro caso. Deixa eu fazer aqui bem pequenininho. Teria esse caso aqui, ó. A sendo zero. Se A for zero, você vai ter exatamente o eixo x, né? O A é zero, você vai ter f de x igual a zero. Então, todos os valores de x, a função é zero. É a função constante horizontal, essa daqui, ó. Aí não tem graça, né? É a observação que a gente tem, né? Se o A for zero, então a função será zero, né? A função será zero. E a função será zero e será constante, né? Constante igual a zero. E o grafo da função será o grafo formado de todos os pontos x e zero, ou seja, exatamente o eixo x. Isso aqui, ó, é exatamente o eixo x, né? É uma reta paralela ao eixo x, que é exatamente y igual a x, que é exatamente coincide com o eixo x, né? Temos agora o exemplo 8, que diz esboça gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico de uma função afim, né? Função linear, né? No caso, uma função linear que a gente acabou de ver. F de x igual a 2x, né? Então vai ser uma reta que passa pelo ponto 0, 0 e o ponto 1, 2, em que 2 é o A. Então a gente faz o plano cartesiano e coloca os pontos, né? O ponto 0 e o ponto 1, 2, que é isso aqui, 1, 2. Então após fazer isso, a gente passa a reta, que para passar uma reta a gente só precisa de dois pontos, né? Então tá feito o gráfico. Aí a gente tem agora o item B, né? G de x igual a menos 2x. Também é uma função linear, o caso em que o a é negativo, né? Só para ficar claro, isso aqui é f de x igual a 2x. Pronto. Aí agora, para o item B, a gente vai ter o quê? Vai passar na origem, que é uma função linear, e vai passar no ponto 1 e menos 2. Não confunda com menos 1 e menos 2, não. É sempre 1 e A. Então, 1 e menos 2 aqui, ó. Então, você vai ter esse segmento de reta. Na dúvida, é só atribuir os valores, ó. Fazer x igual a 1. Quanto é que é f de 1? 2 vezes 1, que é 2. X igual a 1 aqui. G de 1, no caso G. G de 1. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Então, você tem que a G de x é essa função aqui, ó. Que é igual a menos 2x. Esse gráfico. Segmento de reta, né? Aí nós temos agora o item C, né? H de x igual a 2 vezes módulo de x. Quem é um módulo de x? A gente tem que eliminar esse módulo. Por definição, a gente tem visto que módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual do que zero, e será menos x se o x for negativo. Então, h de x, a gente eliminando esse módulo, vai ser o quê? 2 vezes x, se o x for positivo, o 2 ele não entra na condição, né? Então vai ser 2 vezes x, ele vai entrar apenas no domínio, se o x for maior ou igual do que zero, e vai ser menos 2 vezes x se o x for negativo. Basta a gente verificar, ó. Se x é positivo, então módulo de x é igual a x, então h de x vai ser 2 vezes x. Se o x é negativo, então h de x é igual a menos x, vai ficar 2 vezes menos x, então fica menos 2x. Então a gente vai ter essa expressão. Então nós teremos, para o gráfico, né, dois segmentos de reta. Pegamos a primeira parte, vamos dizer, x maior do que zero, maior ou igual do que zero. Então a gente tem um segmento de reta. Quando x for zero, a função é zero. Então tem exatamente esse ponto. Quando x for 1, né? Aqui, se você pensar, aqui é exatamente o segmento de reta que passa por 1 e A. Quem é A? 2. 1 e 2. E esse aqui é exatamente o segmento de reta que passa por 1 e
E A, quem é A aqui? Menos 2. Se a gente pensar assim, dá para fazer o gráfico. 1 e A, primeiro caso. 1 e 2. Então vai passar por 1 e 2. Então também tem esse ponto. Então vou ter esse segmento de reta aqui. Então esse aqui é a parte em que x é maior ou igual do que zero. E para o segundo, eu vou passar por 1 e menos 2. Só que 1 não está definido aqui, ó. Olha, porque 1 é positivo e x aqui é negativo. Então seria, né? Só colocar aqui, ó, 1 e menos 2, né? Seria esse segmento de reta aqui, ó. Sem, sem essa parte, né? Tira essa parte aí. Aí fica só a parte de cima. Se você quiser evitar, né, ficar com esse problema, se está dando errado, vou falar da parte positiva que não está definido no ponto, o que é que você faz? Você simplesmente atribui o valor, um valor menos um, pode ser menos um, né? Então, x igual a menos um, você vai ter o quê? H de x é H de menos um. Então, vai ficar menos 2 vezes menos um. H de menos um menos 2 vezes menos um dá 2. Então, quando o x for menos um aqui, a função vai dar no 2. Então, você vai ter esse segmento de reta aqui, ó, aberto, né? Esse daqui é aberto. Esse segundo segmento de reta é aberto. Tá certo? Então, esse é o gráfico da função h. É um v, né? É um v. Né? De uma forma geral, o módulo de uma função é porque está multiplicado pelo 2. Mas o módulo de uma função, ele pega a parte positiva e joga para cima, né? No caso, seria isso aqui, ó. Essa parte em preto, a espelha para cima. Essa parte em preto seria se a função fosse h de x igual a 2x normal, sem o módulo. Aí a função seria o quê? Igual a 2x normal. Aí seria essa parte aqui escura até essa aqui, ó. Esse seria o gráfico. Esse completo, né? Deixa eu apagar aqui. Certo? Então ele pega a parte negativa e transfere para cima, né? A função é igual a 2x, essa aqui, ó. Essa escura. Aí ele pega negativo e transfere para cima, fica positivo quando eu coloco o módulo. Né? Quando eu coloco o módulo acontece isso, a função. E isso acontece com todas as funções, a gente vai ver. Ok? Então o gráfico é esse. Então na próxima aula a gente continua fazendo os exemplos e os gráficos das funções. Até lá.